Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu dia, o seu final de semana. Que você tenha um sábado incrível, com uma programação incrível com a sua família. Começando pela mesa. Que vocês possam crescer dia após dia na comunhão. Que você tenha comunhão com a sua família, estando à mesa. Orem juntos, olhem nos olhos, dialoguem. Criem um vínculo de intimidade. Se toquem, se amem. Em nome de Jesus, vivam momentos agradáveis, honra o que deve ser honrado. Valoriza o que deve ser valorizado. Deus, sua família, valoriza a sua casa. Cuida bem das coisas de Deus, do que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, cuida bem dos seus filhos. E quem ama, corrige. A Bíblia fala, beije o filho. Não provoque a ira do seu filho. Corrija seu filho. Então, nós precisamos dar o que os nossos filhos precisam. Eles precisam de carinho, de diálogo, de atenção, mas eles precisam de nãos. Eles precisam de nãos. Eles precisam ser corrigidos. Eles precisam de limite. E nós, os pais, nós damos isso. Nós temos que dar, nós amamos. Em Provérbios está escrito que quem não corrige o filho não o ama. Está escrito bem assim, ó. Se você não corrige seu filho, você o odeia. Pode procurar, está aí. Quer dizer, quem não corrige o filho, odeia o filho. Você não pode passar a mãozinha na cabeça dele e tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Não, não pode não. A Bíblia fala que uma das provas, uma das formas de Deus nos amar é nos corrigindo. Quando Deus me corrige, eu me sinto amada. Porque Ele está dizendo assim para mim, Cléo, eu te amo e eu não quero que você quebre a sua cara. Então, por eu te amar tanto, eu não vou deixar você fazer isso. Isso não vai ficar desse jeito. Então, a correção de Deus é a prova de que Ele me ama. E quando você realmente conhece a palavra, você deixa ela entrar de forma revelada, você não fica mais triste, acabado, porque Deus está te corrigindo. Mas muito pelo contrário, você vê o amor de Deus ali. Meus filhos, eles são grandes. Mas quando eu vejo algo, eu não deixo de mostrar, de corrigir. Por quê? Porque eu amo tanto esses homens, mas que para mim, meus garotos, que, né, às vezes eu já vi eles dizendo assim, mãe, você, né, desde sempre, né, você é muito dura. Eu falava, eu prefiro comer os filhotes do que deixar alguém comer. Então eu amo tanto que eu mesmo como os filhotes. Não vou deixar outro comer. Porque no mundo animal é assim, né? Então não, eu estou vendo meus netos
Se algo acontece perto de mim, eu vejo como eu amo essas crianças. E eu sei que aquilo vai ser mal. Vai ser ruim para a vida deles? Eu vou dizer não. E assim as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou o tempo todo, estou atenta. Porque eu quero que Deus esteja atento a mim. O que não estiver correto, eu quero saber, eu quero ver. Porque eu sei que isso é prova de amor. O Senhor só corrige quem Ele ama. Então nós precisamos aprender a amar a correção do Senhor e corrigir nossos filhos dentro da necessidade. Porque Deus espera isso de nós. Ele espera que nós tenhamos essa atitude íntegra, prudente. Ele quer ver os seus filhos vivendo com integridade, com excelência, obedecendo, fazendo aquilo que a palavra está dizendo. Não faz isso aqui porque isso é bom. Não faz tal coisa porque isso vai te prejudicar. Olha aí na sua vida. Para. Às vezes a gente corre tanto, vai para lá, vem para cá. E não para ver por que as coisas talvez estão travadas. Né? Ontem eu ainda disse, tem gente que fala, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou levantando na madrugada, mas às vezes está passando por cima de ordem simples. Não é excelente. Tem uma atitude medíocre na vida. Não tem integridade. Tem gente que não tem integridade. Ele não cuida direito do alheio, daquilo que é do outro. Ele não está nem aí. Ele não dá um bom testemunho. Não dá um bom testemunho. E assim, olha, tem detalhes, assim, tem gente que tem vivido experiências com Deus que são lindas, né? Uma mulher me testemunhou que ela disse, bispo, eu não tinha integridade, excelência, sim. Eu penso uma pessoa medíocre. Ela disse, eu ia na casa dos outros, eu não tinha problema nenhum de estragar as coisas, de usar sem cuidado, sem critério, porque não é meu mesmo, ela disse. Ela disse, quando eu dirigi o carro, por 2 vezes eu precisei do carro da minha mãe emprestado, pensa se eu tive cuidado. Não tinha. Não é meu. Não é meu mesmo. E ela disse, eu varria a minha calçada e eu juntava o lixo e deixava no canto da vizinha. E eu comecei a ter problema, a vizinha começou a ficar brava. E na minha cabeça, eu era tão cega, ela falou, que eu não via que aquilo estava errado. Não via. De eu chegar a colocar o meu lixo na lixeira da vizinha. E a vizinha começou a ficar estressada comigo. E eu comecei a querer brigar. E ela diz, detalhe, crente, todo mundo via. Com os meus usos, ela disse ainda, bispo, eu fui uma crente por anos de usos e costumes, todo mundo sabia. A minha saia comprida, meu cabelo comprido, minha Bíblia debaixo do braço, mas gritaria dentro da minha casa, jogando o lixo do lado da vizinha, na calçada da vizinha. E ainda entrava quando eu via a vizinha resmungando, eu entrava, batia o portão, falava coisas que não acrescentam. E ela falou, até que eu comecei a assistir você. Encontrei o programa Dança de Vida.
Eu, com a minha religiosidade, ela disse, já achei o fim do mundo. Não, essa mulher não pode ser de Deus. Porque, muito diferente de mim, ela disse, né? Eu cheia de usos e costumes e tal. E, quer dizer, você para mim não tinha nada de Deus. Mas eu fiquei curiosa e comecei a ouvir. E Deus foi falando comigo, ela falou. Nas mínimas coisas, tudo que ninguém nunca tinha falado. Ela disse, bispa, eu comecei a entender coisas que eu não tinha como entender. Porque para mim estava certo. Era o que eu conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas. Eu achava que ser crente era aquilo. Manter meus usos e costumes. Ir na igreja, falava mal do pastor. Falava da irmã do círculo de oração. Falava do diácono. Estava de cara feia. Falsidade. Sem integridade. Com nome sujo, minha casa uma bagunça, dando escândalo, envergonhando a Deus. Meus vizinhos tinham horror a mim. Horror. Horror, porque nós tínhamos a aparência de crente, mas crentes nós não éramos. Então ela disse que ela foi aprendendo sobre caráter, ter o caráter de Deus. Viver uma vida justa, uma vida correta, uma vida íntegra, viver com excelência. E ela disse que no início ela levou um choque muito grande. Porque ela nunca tinha ouvido sobre uma vida de integridade e de excelência. Que é ter um coração puro, intenções e motivações corretas. O que eu faço tem que estar alinhado com o meu coração. Andar na sinceridade, porque Deus quer sinceridade, verdade no íntimo. Falar o que é bom, o que edifica, só o que é bom. Porque nas minhas palavras há poder. Ela disse, eu falava bobagens, uma atrás da outra. Xingava. Então, assim, ela teve que mudar a forma de falar. Né? Falar de forma correta, justa. Se não tem nada para falar, fica com a boca fechada. Ela teve que botar a casa dela em ordem, que era uma bagunça, a vida dela em ordem. Ela entendeu que ela não podia viver daquele jeito, com dívidas, nome sujo, porque não administrava direito, pedindo dinheiro emprestado. Ela disse, eu ia para a igreja, falava da vida dos outros, da família, mas muitas vezes a família tinha que me arrumar dinheiro. Eu que era crente. Queria dar lição de moral em todo mundo, mas eu mesma estava com o nome sujo, devendo, não dando conta do básico, brigando eu e meu marido de noite. Então ela disse, eu tive que aprender, que eu tinha que cuidar direito da casa do Senhor, que eu não tinha integridade nenhuma. Nenhuma. Ela falou, bispa, eu tenho até vergonha de falar isso. Olha o que ela falou. Ela falou, eu tenho vergonha, mas eu vou confessar, porque eu quero uma vida limpa. Eu era esse tipo de pessoa que eu ia no banheiro da igreja, eu nem dava descarga. Falava, esse povo que limpe depois. Que limpe. Eu vi filho meu jogar papel no chão, e eu não mandei catar, eu não tive respeito pelas coisas de Deus. Eu estava criando meus filhos do mesmo jeito, sem integridade, sem excelência. Então, assim, a vida é uma derrota, ela disse. E ela teve que aprender. Então, às vezes,
nós encontramos pessoas que estão reclamando dos seus resultados. Mas, na verdade, a palavra não tem peso nenhum na vida delas. Se elas tiverem que mentir, elas mentem, xingar, elas xingam. Tem crente, tem gente que diz que é crente, mas mente. É capaz de trapacear. Ela mesma disse isso. Que muitas vezes, em situações, ela não foi íntegra. Então, assim, abra o leque. Talvez você tenha vivido uma vida onde você passa por cima de ordens simples. Você não tem excelência, você não tem integridade. Eu disse ontem, eu vou repetir, às vezes chega atrasado na igreja. E não é por motivo justo. Levanta o tempo todo, atrapalhando o culto. Faz barulho, não tem reverência. Trata o que é sagrado de qualquer maneira. Não entende que tudo na igreja é consagrado ao Senhor. Não pode ser tratado de qualquer maneira. Trata as coisas dos outros de qualquer maneira. Trata a família de qualquer maneira. Não dá um bom testemunho. Talvez aí no seu trabalho ninguém nem percebe que você é crente. Porque talvez você está no grupinho que fala mal do chefe, no grupinho que mata horas de trabalho, que não tem integridade. Não faz isso. Nós precisamos viver uma vida íntegra. Porque eu vejo gente reclamando de resultados, mas não dá um bom testemunho. Você tem que ser o ponto de equilíbrio. Aquele ponto de luz. Aquela pessoa que é exemplar. Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. Honra as autoridades. Honra o seu líder espiritual. Honra a sua igreja. Honra a sua igreja. Se você percebeu que Deus não tem mais nada com você aí, que encerrou, saia pela porta da frente. Outro ponto, que tem gente que está aí debaixo de uma maldição e não vê. Ele entra e sai de igrejas como se ele estivesse entrando e saindo de um shopping. Aí ele membra naquela igreja, daqui a pouco ele sai, não pede a bênção, não encerra com aquele ciclo. E vai vivendo essa vida bagunçada, você não pode. Para você sair de um lugar, você precisa sair pela porta da frente, com a bênção. Eu não... Tem gente que fala isso, né? Esse pastor que não chega. Não importa, lembra de Davi que honrou Saul até o fim? Até depois de morto? Não importa. Você tem que fazer a sua parte. Não é porque ele errou que você vai errar também. Então você tem que ir lá, honrar, pedir a bênção e sair. E vai para outro lugar. Tem certeza que Deus quer você lá? Então entra, se estabeleça, já se membra e vai esperar Jesus voltar. Para de ficar pulando de galho em galho. Para de ficar procurando o lugar perfeito, porque não tem. Descubra onde Deus plantou você. Quantas pessoas que falam isso para mim? Bispo, eu entendi que Deus me plantou dentro do Ministério de Mudança de Vida. E eu tentei, andei por aí. Só quebrei minha cara e perdi tempo. Porque é a verdade. O que Deus quer de você? Onde você está caindo e o que você está deixando passar, está passando por cima. Excelência, integridade. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que todo mundo está fazendo não é o que o crente vai fazer.
para onde todo mundo está indo, não é para onde nós vamos. Nós andamos na contramão desse mundo. Nós não somos subcultura, nós somos contracultura. Nós somos pais que honram a Deus, mães que honram a Deus, filhos que honram a Deus. Porque quando nós honramos o que Deus nos mandou honrar, nós estamos honrando o Senhor. Haja com prudência. Não trata as coisas de Deus como aquelas 5 virgens loucas trataram. Deixaram tudo de qualquer maneira e foram correr atrás para resolver em cima da hora. Perderam. Seja prudente. Põe sua casa em ordem. Põe sua vida em ordem. Você tem que andar como luz, como sal. Nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui para representá-lo. Temos que ter o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Nos parecer com Cristo, andar como Cristo, andar nas pisadas do Senhor. Nós temos que nos parecer com Ele. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Jesus. Olha aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem é que despreza a sabedoria? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes. Veja como é com a serpente, se ela se distrai. E simples como as pombas. Quer dizer, tem que ter pureza no coração. Prudência, mas pureza. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Você olha um ímpio, dentro da sua impiedade, ele está vivendo a vida dele, e às vezes você vê mais prudência nele, no seu estilo de vida, do que um crente. Ei, nós não estamos aqui para parecer com esse mundo, mas para nos parecer cada vez mais com Jesus. Põe sua casa em ordem. Não despreza a sabedoria e a instrução. Guarda o teu pé quando você entrar dentro da casa do Senhor. Não se apresse em sair da presença do Rei. Não tenha tanta pressa de sair de dentro da igreja. Tenha respeito, integridade. Saia quando você recebeu o amém. Cuida direito das coisas de Deus. Tudo é santo, tudo é consagrado. Cuida do que Deus mandou você cuidar. A sua vida é presente de Deus. Seus filhos são presentes de Deus. Cuida. Dá um bom testemunho. Honra a Deus. Viva uma vida correta, íntegra. Viva com excelência. Salgue e ilumine por onde você passar. Quem recebeu a luz tem responsabilidade. A responsabilidade de levar o nome do Senhor, de mostrar a grandeza do Senhor. Porque o mundo não está vendo Jesus, mas está nos vendo. Seja essa Bíblia que muitos vão ler, esse pequeno Cristo que vai impactar. Em nome de Jesus, levante-se. Põe as coisas em ordem. Dê um bom testemunho. Chega de religiosidade, de emocionalismos. Chega. Vamos viver um estilo de vida íntegro, excelente. Ame a excelência. Você foi chamado para a excelência e para viver com integridade. Isso honra a Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo e que essa palavra tenha tocado profundamente, ela tenha se vestido dela, já se levantado e se posicionado. Que ela já, nesse momento, Senhor, já esteja pronta para agir conforme a sua palavra está orientando. Que ela ponha a casa dela, a vida dela em ordem. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças radicais, que o temor do Senhor repouse sobre cada um. Porque só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, dá discernimento, da disciplina. Na verdade, o Senhor já nos deu, que cada um possua. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha vestido cada um e transformado a perspectiva de cada um, a visão de cada um. Que eu deixe pessoas no nível alto, para a glória do teu nome. Te agradeço, te louvo, obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E amanhã, às 9, eu vou realizar a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para a família amada de Deus. Eu quero muito que você venha. Pegue a sua família e venha. Vai ser um prazer recebê-los. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 2 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas.